título, por exemplo, As Férias do Inimigo. Ué, ele também tem direito a férias, pastor? Vocês vão saber já já. Ou a gente pode também colocar 1000 anos de paz. É outro tema, né? Tem vários temas. A prisão do inimigo, as férias de Satanás, né? 1000 anos de paz e etc. Por aí vai. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, isso é escatologia, ou seja, e é uma escatologia apocalíptica, é uma profecia, melhor, apocalíptica. Escatologia quer dizer o quê? Escatologia, estudo dos últimos dias. Então nós vamos aprender mais uma, alguns já conhecem, e quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente se inteira, né? Mais a gente se familiariza com os textos sagrados. Ninguém sabe tudo, né? Então, talvez hoje a gente aprenda alguma coisa diferente. Quem sabe? Vamos ver. A primeira coisa diferente, talvez que alguns vão se surpreender e vão aprender hoje, é que existem várias posições, vários posicionamentos a respeito desse assunto, o milênio. O milênio está na Bíblia, gente? A palavra não, mas o assunto sim. A palavra milênio vem do latim, né? Que quer dizer 1000 anos. O termo milênio não existe, assim como também não existe o termo trindade nas Escrituras. Mas nós acreditamos, de acordo com a Bíblia, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendemos nas Escrituras que não existe a palavra milênio, mas o assunto dos 1000 anos está precisamente no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Aliás, os dois capítulos 19 e 20, eles estão em cronologia, no caso, eles estão em sequência, para a gente entender que está se referindo logo após o grande acontecimento da história que nós estamos esperando. Qual é o maior acontecimento da história que nós estamos aguardando? Qual é? Capítulo 19 fala sobre isso. Em sequência, já entra emendando com o capítulo 20 dos 1000 anos. Prisão do inimigo, 1000 anos de paz e um juízo, sua segunda etapa, que vai continuar até o término, a terceira. E olha, eu quero dizer para vocês que falei que há vários posicionamentos, há várias posições a respeito dessa temática. Há várias, mas as principais são 3. Então eu quero ser honesto com vocês e eu quero mostrar para vocês os 3 posicionamentos, ok? As 3 posições, ou o que as pessoas acreditam sobre o milênio. Primeira posição, ou primeira argumentação, primeiro posicionamento, vocês já ouviram falar na palavra amilenismo, pré-milenismo, ou pós-milenismo? Já ouviu falar nisso? Então, perfeito. Então, amilenismo é justamente uma argumentação que isso foi a partir do 4º século por Agostinho. Agostinho não foi o autor, o originador, né, desta crença, ou desta forma, oposição de se entender sobre o milênio. Amilenismo foi reforçado, ou melhor, organizado por Agostinho no 4º século da nossa era. Nós estamos no 21º século, então no 4º século, sem razões exegéticas, Agostinho organizou, popularizou, tornou popular essa tese sobre os 1000 anos, a prisão do inimigo, 1000 anos de paz, férias de Satanás. Os que acreditam nesta teoria do amilenismo, simplesmente a ideia é que não existe milênio literal. Primeiro já começa por aí, tá? Então vou dar a posição deles. O milênio não é literal, 1000 anos mesmo. Ou seja, o milênio, essa ideia, ela é simplesmente ensinada por Agostinho e os adeptos dessa interpretação, como se o milênio fosse algo simbólico. Em outras palavras, nós já estamos vivendo o milênio da era cristã.
É isso que acredita os amilenistas, os que acreditam sobre os 1000 anos. Ou seja, já estamos desde a primeira vinda de Cristo, né, até a segunda vinda de Cristo, nós já estamos vivenciando o período milenar. Não é literal, é simbólico, porque já faz aproximadamente 2024 anos que Jesus veio a esta terra. Então, não é literal, são 1000 anos simbólicos da era cristã. Então, esses 1000 anos são entendidos dessa forma por aqueles adeptos de Agostinho, pelos amilenarista. Pode ser amilenarista ou amilenista, tá bom? Então, esses são aqueles que acreditam que o milênio é simbólico e que não existe 1000 anos literais. Já estamos vivenciando desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, quando ele vier com poder e majestade. Então, os amilenistas, eles acreditam dessa forma. Mas tem mais duas correntes sobre o milênio, que são os pós-milenistas. O que os pós-milenistas acreditam? Eles colocam a segunda vinda de Cristo após o milênio. Entendeu agora? Nós acreditamos, de acordo com a Bíblia, que houve a primeira vinda de Cristo. Não é isso? Houve a primeira vinda de Cristo. Olha para cá. Houve a primeira vinda de Cristo, ele morreu. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, certo? A primeira vinda de Cristo, ele morreu. Estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, certo? E haverá a terceira vinda de Jesus. Perfeito? Perfeito? Os pós, eles não acreditam dessa forma como a Bíblia diz. Os pós-milenistas acreditam que a segunda vinda de Cristo vai acontecer depois dos 1000 anos. Pegou agora? Pegou? A segunda vinda de Cristo acontecerá depois dos 1000 anos. É justamente essa posição que muita gente acredita, tá? Mas não tem base nas escrituras sagradas. Esses são os pós-milenistas. Acreditam que a segunda vinda de Cristo, Marcos, acontecerá depois dos 1000 anos. É o contrário. Agora vem a outra posição. A outra posição é os pré-milenistas. Vocês estão entendendo agora? 3 posicionamentos sobre o milênio. E a terceira posição, o terceiro posicionamento, são os pré-milenistas ou pré-milenaristas, como queiram. Essa terceira e última posição ainda tem uma subdivisão, tá? Por exemplo, os reformadores, até o 3º século de Jesus para cá, até o 3º século, eles acreditavam na posição pré-milenista. Eles, reformadores, acreditavam nessa posição. Como é essa posição, pastor? Nós, de acordo com a Bíblia, acreditamos, de acordo com João, capítulo Apocalipse 20, que Jesus está para voltar. E quando Jesus voltar, os 1000 anos começarão, ok? É isso que diz a Bíblia. Os pré-milenistas acreditam assim. Só que tem um detalhe, depois dos 3 séculos, a partir do 4º século, onde surgiram essas ideias do amilenismo e pós-milenismo, a maioria hoje dos evangélicos acredita no pré-milenismo da seguinte forma. Pré-milenismo, existem 2 formas. A primeira é pré-milenista futurista histórico e pré-milenista futurista dispensacionalista. Olha a confusão. É importante a gente saber essa parte teológica, histórica, porque às vezes a gente está falando algo e a gente está defendendo inconscientemente uma doutrina que não é bíblica. Passa a ser uma heresia. Por isso que é importante a gente estudar história e teologia. Porque tem gente assim, não, é o seguinte, eu prefiro Jesus Cristo, eu prefiro Jesus na minha vida, eu não quero estudar teologia.
Como é que a gente quer Jesus Cristo na vida se a gente não quer conhecer Ele? Porque teologia é estudo de Deus, é estudo sobre Deus. Não tem aqueles, né, mais ignorantes? Não, eu não quero falar sobre teologia, eu não preciso estudar teologia. Eu não estou falando que você tem que entrar no seminário, fazer vestibular, ser aprovado e ir ficar 4, 5, 10 anos no seminário estudando bacharel, depois mestrado, depois doutorado, PhD e por aí vai. Não é preciso isso. Mas você tem que entender que para você compreender Jesus Cristo, você precisa estudar sobre Jesus Cristo. Primeiro tem que aceitá-lo como seu Salvador. Mas você precisa entender por que você está aceitando Ele como seu Salvador e Criador. Então é importante entender essas posições, esses posicionamentos a respeito de um assunto tão importante, apocalíptico, profético, escatológico como é o que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Então, os pré-milenistas são divididos em dois. A maioria dos evangélicos está dividida nesses dois, que são os pré-milenistas futuristas modernos, históricos, e os pré-milenistas futuristas dispensacionalistas. Tá, pastor? O que é que significa cada um desses aí? Você sabe que o pré-milenista histórico, ele acredita como a única diferença que existe do histórico pré-milenista para o dispensacionalista se baseia justamente no fato de que eles são futuristas porque trocaram o método interpretativo das Escrituras, historicistas dos reformadores, e foram na onda da contra-reforma. Porque até então, na reforma, todos acreditavam no historicismo, que é o método de interpretação das Escrituras, a história confirmando a Bíblia. Aí os dispensacionalistas deixaram esse método, acreditam no milênio, tá? Acreditam no milênio, assim como Apocalipse 20 diz, depois da volta de Jesus, só que o milênio será aqui na terra. Olha a diferença aí. O milênio será aqui na terra. Só que a Bíblia não diz que o milênio será na terra. Abordam o fato de que Jesus vai fazer paz com muita gente aqui na terra durante esse período que a Bíblia menciona de 1000 anos. Aí tem um problema. Os pré-milenistas dispensacionalistas, futuristas, eles acreditam que haverá um arrebatamento secreto. Acreditam que haverá um arrebatamento secreto e aqui na terra quem é que fica? Fica o povo que não foi salvo, por enquanto, mas ainda vai passar por uma tribulação. E esse é o período para eles se arrependerem. Então há oportunidade ainda para aqueles que acreditam no dispensacionalismo. E outro detalhe, viu? Eles creem que o reino milenar ocorre aqui na terra, como eu falei. Apesar disso, enquanto os pré-históricos, milenistas, eles falam que o Israel de Deus é a igreja, os pré-milenaristas dispensacionalistas esperam que todas as profecias do Antigo Testamento referentes a Israel, nação, serão cumpridas aqui na terra, para que possa restaurar literalmente essa nação dos judeus. Ou seja, eles acreditam que todos os judeus nessa época vão se converter. Onde é que está isso na Bíblia? Eu ainda não vi na Bíblia isso, mas é uma teoria a respeito do milênio. Falando de pré-milenista, eu falei de dois aspectos: os futuristas históricos, né, pré-milenistas, e os futuristas dispensacionalistas. Mas existe um terceiro aí que não se contaminou com as heresias dos seres humanos. E esse terceiro são os pré-milenistas bíblicos. Pegou agora? É sobre isso que eu vou mostrar para vocês aqui,
Porque os pré-milenistas são aqueles bíblicos que acreditam, segundo as Escrituras, que Jesus vai aparecer no céu. E quando Jesus aparecer, os 1000 anos literais começarão a contar a partir da volta de Jesus. Então eu expus para vocês os 3 posicionamentos a respeito do tema a prisão do inimigo. Os 3 posicionamentos a respeito da temática os 1000 anos. Há milenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Onde é que ficam os adventistas nessa parada? Nós somos pré-milenistas bíblicos. Vamos mostrar para vocês a posição bíblica a respeito do milênio que vai acontecer pós-volta de Jesus Cristo. Vamos lá então? Então é o seguinte, a Bíblia fala que Jesus, Deus, o Espírito Santo, preparou moradas para cada um de nós, que serão as férias inesquecíveis. Serão 1000 anos de férias que Deus preparou para cada um de nós no céu. Como assim, pastor? Porque tem gente que prega que os 1000 anos serão 1000 anos aqui na terra. Vocês já ouviram pessoas pregando assim? E com todo respeito, a gente tem que respeitar o que as pessoas acreditam. Mesmo as pessoas acreditando diferente da gente, não quer dizer que elas são menores ou menos importantes do que nós. Mas a gente tem que respeitar, mas a gente mostra na Bíblia o que a gente precisa crer. E lá no céu nós vamos passar um período, e a Bíblia mostra esse período. E esses versículos do capítulo 20, 1 a 10, mostram os seguintes assuntos. Não é somente 1000 anos, esses assuntos importantíssimos do capítulo 20, como a prisão, né, que eu já falei, mencionei, a prisão do inimigo por 1000 anos. Esses 1000 anos serão literais, de acordo com a profecia bíblica. Fala também da primeira ressurreição, capítulo 20. O capítulo 20 fala da segunda ressurreição. Interessante que ambas ressurreições, entre elas, haverá esse período de 1000 anos. E aí, o Apocalipse 20 trata também desta grande guerra contra a cidade de Deus após os 1000 anos. Fala do diabo que será solto e vai enganar as pessoas durante esses 1000 anos. Tudo isso, falando de destruição final do mal, está no capítulo 20 do livro do Apocalipse. A ressurreição é o primeiro ponto, por exemplo, quando Jesus aparecer nos céus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele mostra que haverá ressurreição. Mas antes de Paulo citar esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, o próprio Jesus, são dele as palavras, mostra para nós que haverá 2 ressurreições. Essas são as ressurreições gerais. Em teologia chamamos de ressurreições clássicas. Capítulo 5, versos 28 e 29 de São João, o próprio Jesus disse assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiverem na sepultura ouvirão a sua voz. Os que praticaram bem ressuscitarão para a ressurreição da vida. Os que praticaram mal ressuscitarão para o juízo. Então haverá, de acordo com esse texto de João, capítulo 5, verso 28, dito por Jesus, isso foi dito por Cristo, nós temos 2 ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida, e a segunda é a ressurreição do mal, ou do juízo. Aí sim, Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, 16, ele diz o seguinte, a última trombeta vai soar, a 7ª. Quando ele sair do céu, se posicionar sobre as nuvens, Cristo Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele continua o texto, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos trasladados para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, esse texto de Paulo mostra que haverá ressurreição. E como é que eu provo, de acordo com esse texto, que quando Jesus voltar,
nós vamos ser arrebatados para o encontro com Ele no céu. Ou seja, já disse a vocês a resposta. Como é que eu provo que os 1000 anos serão no céu? Esse texto diz, nós seremos trasladados para o encontro com o Senhor. Aonde? Jesus, Ele prometeu voltar. E Ele disse que voltará, mas Ele não vai pisar nessa terra. Ele vem sobre nuvens. Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, o mataram, o injuriaram, o crucificaram, mentiram contra ele. Então ele vem sobre nuvens. E sobre nuvens ele vai ficar. Ele vai dar ordem aos anjos dele para que desçam e busquem o seu povo. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Ressuscitam. Aqueles que estarão vivos mediante a volta de Jesus serão transformados. Essas duas classes de justos, os vivos transformados serão, e os mortos ressuscitados, todos eles serão transformados e vão ao encontro de Cristo. Aonde, gente? Aonde? Vai, fala para mim. Nos ares. Então, haverá um arrebatamento? Haverá, mas não vai ser secreto como alguns, pré-milenistas acreditam. O arrebatamento será visível e nós não vamos passar 1000 anos aqui na terra como os creem, aqueles que acreditam, pós-milenistas e etc, que acreditam, até os pré-milenistas também, sensacionalistas, que vão ficar aqui na terra enquanto a igreja foi arrebatada invisivelmente. Eles vão ficar aqui na terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia é clara, contundente, explícita, fortemente diz para nós que haverá ressurreição. E vai acontecer com os justos quando Jesus voltar. Essa ressurreição. Eles vão ressuscitar primeiro no início dos 1000 anos. Jesus aparece, pode começar a contar, meu irmão. Haverá ressurreição primeira ressurreição dos justos. Nós vamos ser transformados e arrebatados com os vivos santos para o encontro com Ele nos altos. Se alguém disser que durante os 1000 anos, e os 1000 anos serão aqui na terra, que Cristo vai ficar aqui na terra, que o Espírito Santo vai trabalhar no coração do povo depois da volta de Jesus, não está sendo honesto com a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados para o encontro com Ele nos céus. Essa é a primeira ressurreição. Os vivos, como já falei, mencionei, só para ratificar, nós vamos ser transformados e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos altos. Vou terminar. Só para resumir. Nós acreditamos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que Jesus está voltando. Alguns acontecimentos ocorrerão, claro, antes da volta de Jesus. E a gente já estudou no último domingo que estivemos aqui. Sinais no mundo moral, no mundo social, no mundo político, no mundo religioso. Tudo isso está acontecendo hoje. E aí a mídia está noticiando para nós. A mídia simplesmente está fazendo o trabalho dela, de confirmar o que há mais de 2000 anos o próprio Cristo havia dito sobre os últimos eventos que antecederiam o seu segundo advento. Nós então acreditamos que Ele está mais próximo de voltar hoje do que antes. Nós estamos acreditando nisso, porque a Bíblia diz que Ele profetizou. Agora, Jesus aparece. Quando Ele aparecer com poder e majestade, o que vai acontecer? Algumas coisas acontecerão, de fato. Ele aparece nos céus. Primeira coisa que acontece quando Ele aparece sobre as nuvens é a ressurreição dos justos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro porque haverá uma segunda ressurreição, de acordo com Apocalipse capítulo 20. Então aparecem aqueles que estavam mortos justos. Só que tem um detalhe. Haverá duas classes de pessoas justas
por ocasião da volta de Jesus, e também duas classes de pessoas injustas por ocasião da volta de Jesus. As duas classes de pessoas justas são: as mortas ressuscitam e as vivas são transformadas. Essas duas classes de pessoas justas por ocasião da volta de Jesus serão arrebatadas para o encontro com Ele lá no céu. Ok, pastor, agora vamos para as duas classes de ímpios ou de injustos. Uma classe de ímpios que estará na sepultura não ressuscita na ressurreição geral, porque não faz parte da primeira. Essa turma ímpia que não fez a vontade de Deus por ocasião da segunda vinda de Jesus, de acordo com João 5, 28 e 29, que lemos, só vai ressuscitar na segunda ressurreição. É um bloco enorme de pessoas que morreram no passado, no presente, e quando Jesus voltar, estão mortas. Elas só vão ressuscitar de acordo com João 5, 28 e 29, e de acordo com Apocalipse, capítulo 20, elas só vão ressuscitar depois que se completarem os 1000 anos. Vocês estão entendendo? Duas classes de ímpios por ocasião da volta de Jesus. A classe de ímpios que vai estar na sepultura, continua na sepultura e só vai ressuscitar quando os 1000 anos se completarem. E a classe de ímpios estará viva. Por exemplo, essa classe vai ser o quê? Destruída, ou seja, vai morrer. Está viva por ocasião da volta de Jesus, não fez a vontade de Papai do Céu, fez a vontade da carne, fez a vontade do homem, fez a vontade da tradição humana, mas não fez a vontade de Papai do Céu. Então essa classe permanece viva por enquanto, mas quando Jesus aparece, esse pessoal vai até pedir, de acordo com o livro do Apocalipse, que as rochas e as montanhas caiam sobre eles, para não terem o privilégio de ver o rosto do Cristo que estará sentado sobre as nuvens. Então, esses ímpios, eles vão morrer, tá? Os vivos ímpios morrem. Os ímpios que estão mortos, continuam mortos. E só ressuscitam na segunda ressurreição. Quando é a segunda ressurreição? Depois dos 1000 anos. É isso que a Bíblia ensina. Apocalipse, capítulo 20, está bem claro, nítido como a luz do meio-dia, a luz do sol. Muito claro, no verso 5, por exemplo, do capítulo 20, olha que coisa linda aqui, diz o apóstolo João. Ele diz no verso 5 do capítulo 20... Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Irmãos, eles só ressuscitam depois dos 1000 anos. Eventos que ocorrem durante os 1000 anos. Bem, o tempo é curto para a gente elucidar, mas indo para a parte final, durante esses 1000 anos, o povo de Deus em duas classes, aqueles que morreram e ressuscitaram e aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Juntamente com esses que morreram ressuscitados, serão trasladados, eles vão para o céu. O que é que eles vão fazer no céu? De acordo com os textos apocalípticos do livro de Daniel, do livro Apocalipse de João também, esses vão ficar 1000 anos no céu. Mas vão ficar fazendo o que lá? A Bíblia diz, os tronos vão ser colocados e se assentaram aqueles aos quais foi dada, verso 4 de Apocalipse 20, a autoridade para julgar. Olha só, aí diz julgar, né? Na verdade, nós estamos hoje vivenciando a primeira etapa do juízo divino. O juízo divino se divide em 3 partes. A primeira, que aconteceu no término de Daniel 8,14, no finalzinho, lá diz que o santuário seria purificado até 2300 tardes e manhãs. É outra profecia, né? E essa profecia mostra que se assentaram
alguns nos tronos, né? E especificamente em Daniel 8,14, fala dessa profecia da purificação do santuário, mas nos versos anteriores e os versos posteriores nos mostram claramente que o Filho do Homem, ele ia ao encontro do ancião de dias, e começou um juízo, e começou um julgamento. Então esse juízo é considerado pelos adventistas do sétimo dia o juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Então hoje nós estamos vivenciando um juízo, primeira etapa do juízo de Deus, lá no céu. Jesus é o nosso advogado justo, que não perde uma causa. Ele não está, nesse momento, intercedendo por cada um de nós, no santuário, no lugar santíssimo do celestial. Então, essa é a primeira fase. Quando ele voltar, e vai continuar com os 1000 anos, ele leva seu povo para o céu. A segunda fase é iniciada, né? A segunda fase, ou o juízo divino como um todo, continua. Segunda é iniciada, e esse juízo, ele é chamado de juízo confirmativa. Aí a palavra boa, né? Confirmação, ou confirmativo, ou comprobatório, como queiram. Esse juízo aqui, ó, do capítulo 20, verso 4 de Apocalipse, se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Não é um juízo, ou seja, é como se nós vamos determinar o que Deus já determinou. Esse fato de julgar não é o fato de mudar a situação, não. É um fato apenas de confirmar o que Deus havia colocado. Então nós vamos julgar nesse sentido. É no sentido de confirmar que Deus é justo. E ponto final. Esse é a segunda fase do juízo de Deus durante os 1000 anos. Aí a gente vai saber lá no céu, aquelas surpresas que já falei aqui um dia, né? Por que é que fulano não está aqui? Por que é que Beltrano está aqui? Por que é que eu estou aqui? Então a gente vai saber, porque os livros vão ser abertos. Por isso que é importante a gente entender que Deus, a gente sabe que Ele conhece todas as coisas, e a gente pode enrolar pastor, pode enrolar ancião, pode enrolar no comércio, pode enrolar o ser humano, mas a Deus ninguém esconde nada, né? Ele sabe tudo, né, Samuel? Ele conhece todas as coisas. A gente faz às vezes as escondidas, mas Ele está olhando. Ele não está olhando para condenar você, não. Ele está olhando com compaixão de você, porque você está tentando enganar a Deus. Interessante que não engana a si mesmo. Está tentando enganar a Deus, não engana a si mesmo. Na verdade, está se enganando. Na verdade, irmãos, esse juízo lá no céu vai servir para isso. Por que é que eu estou aqui? Os livros serão abertos. Portanto, o juízo que está hoje em vigor, ele é mais importante do que estará lá na eternidade. Por quê? Porque a gente precisa se salvar hoje. Não é depender do milênio, não, porque quem não se salvou até Jesus voltar, não vai se salvar depois, não. Para os pré-milenistas, né, dispensacionalistas e também os futuristas históricos, para eles talvez tenham essa esperança, só que essa esperança não está contida nas Escrituras. A esperança que está contida nas Escrituras está para chegar, que é a volta de Jesus, a segunda vinda. Ele vem, irmãos, para não salvar mais ninguém, não. Ele não vem para salvar ninguém. Ele vem para buscar os que salvou. Ele não vem mais salvar ninguém. Então, se você quiser ser salvo, tem que ser salvo antes da vinda de Cristo, antes que a porta da graça se feche. Porque quando a porta da graça se fechar, que é muito pouco antes da vinda de Jesus, quem fez o certo continuará. Quem fez o errado não tem mais jeito. Os 1000 anos não serão dados para oportunizar os perdidos, para que eles tenham mais uma oportunidade de salvação. Não, os 1000 anos serão para confirmar no céu, porque fulano
será destruído, porque Beltrano será salvo. Inclusive, julgaremos os anjos maus. Inclusive, confirmaremos lá, porque Satanás merece fogo depois dos 1000 anos. Então vamos nos arrepender hoje. Vamos pedir perdão hoje. Vamos doar perdão agora. Vamos pedir a Deus misericórdia, porque se Ele voltar amanhã, e se a gente não se entregou completamente nas mãos dele, a preciosa graça de Deus se tornou fechada para cada um de nós. Os 1000 anos acabam. O juízo número 2, confirmativo, termina. E o que acontece? A Bíblia diz: quando se completaram os 1000 anos, depois vem Jesus, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas pessoas é como a areia do mar. Para aí e olhe para cá. Os 1000 anos se completam. A Bíblia diz que a primeira coisa, quando os 1000 anos se completarem, Deus vai soltar Satanás. Mas brincadeira. O diabo está solto, gente? Claro, quem é que faz com que as pessoas matem umas às outras? Não é Deus. Quem é que faz com que as pessoas morram por uma doença terminal? Não é Deus. Quem é que faz as pessoas falarem mal umas das outras? Não é Deus. Quem é que traz contenda? Não é Deus. É quem? É Ele. E Ele está fazendo hoje o que Ele sempre gostou de fazer, depois de ter sido expulso do céu. Ele hoje está solto, mas quando Jesus voltar, Ele vai ficar preso. E quando os 1000 anos de prisão acabarem, a Bíblia diz que Ele será solto. Como assim, pastor? Vai ser solto para quê? Para tentar de novo. Como aqui está falando de coisas espirituais, essa prisão só pode ser espiritual, né? Simbólica, né? Sim, é circunstancial. Ele não vai poder mais tentar a ninguém. Por quê? Durante os 1000 anos, Ele vai estar aqui na terra sozinho. Você tem esse desejo de ficar com Ele aqui sozinho? Primeiro, de acordo com a Bíblia, se você não se salvar, você vai ficar insepulto. Vai ficar lá, e o diabo vai ficar para lá e para cá, nesse mundo. A Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, que a terra ela vai ficar como foi antes, sem forma e vazia. Jeremias diz uma escuridão. E o demônio vai ficar aqui, pisando nos cadáveres durante 1000 anos aqui na terra, 1000 anos literais. Quer ficar aqui na terra com Satanás e os anjos caídos? Os ímpios de todas as eras. A Bíblia mostra aqui uma etimologia no original bíblico, na língua bíblica, de Gog e Magog. O que significa isso? Todos os ímpios de todas as eras. Agora imagine, como a areia do mar. Muita gente. E o diabo vai ficar aqui preso por quê? Essa turma toda está morta. Não pode tentar mais a ninguém, porque o trabalho dele é fazer isso, é tentar as pessoas. É cutucar um. Até na igreja ele faz isso, né? Cutuca um, cutuca outro. Olha a roupa da irmã, olha o terno do pastor, olha, não foi passado direito a camisa. Ele tenta de todo jeito. Isso é o mínimo, viu? Isso é tentação fraca. Imagine o que ele faz por detrás. Então ele não vai poder tentar ninguém durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Deus vai soltar ele. Mas vai soltar por pouco tempo. E o miserável, ainda diz a Bíblia no verso 9, que ele vai enganar as nações pela última vez. Eu quero ler com vocês esse último texto. Marcharam, verso 9, capítulo 20 de Apocalipse, pela superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, e a cidade amada. O que é que aconteceu? Desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado
foi lançado no lago de fogo e enxofre. Para aí e olhe para cá. No verso 7, por exemplo, ele diz assim, ó, quando se completar os 1000 anos, ele será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. É isso aí. O texto é o verso 7. Ele vai enganar novamente as nações. O povo já está enganado mesmo, já está perdido mesmo, não tem mais como se converter, não tem mais o Espírito Santo na vida, porque quando a gente não tem Deus, acabou, né? Acabou. Então o povo já está perdido mesmo. Aí ele vai dizer o seguinte: enganar as nações, a gente entende mais ou menos assim, né? Ó, quando ele percebe, essas nações aí são aqueles que ressuscitaram, certo? Os ímpios, Gog e Magog, de todas as eras. Quando ele percebe que o número é grande demais, é muita gente, ele fica tão animado que ele vai e diz o seguinte para eles: está vendo aquela cidade? Porque a cidade de Deus, a Santa Jerusalém, vai descer aqui na terra, como noiva. Desce aqui na terra. E os ímpios ressuscitam na segunda ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira, não na segunda. Os ímpios ressuscitam. O diabo ficou tão empolgado que começou a mentir de novo. Ele é pai da mentira. E começa a mentir dizendo assim, ó: está vendo aquela cidade ali, ó? Vocês são meus súditos. Vamos agora tomar aquela cidade, porque quem está lá dentro tem que morrer. E quem está lá dentro tem que dar lugar para nós. Então nós temos que tomar posse dessa terra, porque nos pertence. Aí eles vão. A Bíblia diz que eles dão uma volta na cidade, no acampamento. É muita gente. Aí vem a terceira etapa, o terceiro juízo divino, que é o juízo executivo. O primeiro, desde 1854, investigativo. O segundo, quando Jesus voltar, confirmativo. 1000 anos no céu. E o diabo sozinho aqui com os anjos na terra. O terceiro e último, depois dos 1000 anos, executivo juízo. Ele vem executar. Gente, ele não vai dar oportunidade mais não. Porque a própria Bíblia diz que o mal não se levantará segunda vez. O diabo e os anjos e os ímpios serão destruídos completamente. De acordo com o livro de Malaquias, no capítulo 4... não vai sobrar nem raiz, o autor do mal, nem os ramos, os anjos e os ímpios. É certo que o fogo de Deus não foi dado para nós seres humanos. Deus não preparou fogo para destruir a raça que Ele criou com tanto carinho e amor. A Bíblia diz que o fogo de Malaquias, reverberado em Apocalipse com enxofre, ele está preparado para o diabo e os seus anjos, não para os homens, não para as mulheres. Acontece que os homens e mulheres desse mundo se rebelaram tanto contra Deus, que se tornaram demônios. Aí o fogo vai servir para eles. Não haverá nem raiz, nem ramos. Acabou, irmãos. O pecado acabou. Pecadores se foram. O originador do mesmo foi embora. Nunca mais vai voltar. E os seus adeptos que foram com ele também nunca mais retornarão. Apenas amor, paz, vida eterna. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque tudo isso é do velho mundo. Isso vou deixar para falar no último episódio, que é no próximo domingo. A graça preciosa de Jesus está disponível a todo aquele que deseja receber. Sim, essa graça, ela custou muito, mas muito para quem ofereceu. Tudo para quem ofereceu. E absolutamente nada para quem recebeu. Essa graça ainda está disponível hoje. Essa graça é Jesus. Você gostaria de entregar seu coração a Jesus? Não deixe para entregar no milênio, não. Entregue-se agora. Porque você não sabe se vai sobreviver daqui a alguns instantes. Entregue sua vida a Ele.
essa graça preciosa que um dia veio aqui e morreu aqui para nos dar a vida e vida eterna. Escute e adore a essa graça. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu, sem refletir, em transgressão caí, quis pra mim as coisas que o mundo dá valor. Tentei voltar, mas preso em trevas vi meu coração. Então em mim se apagou o sorriso e a luz no olhar. Preciosa graça do amor de Deus em Jesus, a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado. Preciosa graça do o pranto ali eu conheci, prostrado em minha dor. Mas quando vi meu Salvador, meu sorriso então voltou. Ao me ajudar, eu enxerguei os cravos em suas mãos e compreendi que ao me afastar, quebrei seu coração. Preciosa graça do amor de Deus em Jesus, a salvação ao pecador. Sobre a cruz a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, fui perdoado.
está contido nas Escrituras é que Jesus vem e ele não tarda a voltar. Ele prometeu e a sua promessa é fiel e verdadeira. E quando ele vier, irmãos, ele vai levar a nossa casa para lá. Nós vamos para um lar que tem cômodos diversos e a nossa vida, a nossa casa espiritual, que sou eu, somos nós, será transformada e será arrebatada para o encontro com Ele. Vamos passar 1000 anos de férias, confirmando as belezas e o juízo divino. E depois dos 1000 anos, nós vamos descer com a nova Jerusalém e para sempre moraremos com Ele aqui nesta terra. Porque aquele fogo do juízo executivo, depois dos 1000 anos, que queimará, que destruirá Satanás, os anjos demônios no caso, e os ímpios, esse mesmo fogo purificará esta terra, e a Jerusalém será colocada sobre esta terra purificada, e nós vamos morar para sempre nesta terra renovada. Vocês gostariam de dizer: Senhor, obrigado por essa graça, e eu quero me preparar para estar do lado de Cristo naquele dia, quando o Senhor voltar. Levante sua mão. E você que está em casa, você pode também tomar a mesma decisão, meu irmão. Não deixe para tomar a decisão de última hora, porque talvez você não tenha essa oportunidade, porque o tempo acabou. Entregue seu coração agora, enquanto oramos. Obrigado, Senhor, pela graça sempre eterna do Senhor. Obrigado pelas palavras proféticas contidas na Bíblia, que nos asseguram que um dia Jesus vem e colocará um ponto final neste planeta desgraçado. Ele vai destruir o mal que existe nesta terra e vai levar o seu povo para morar com Ele para sempre. Transforme o nosso caráter, que é a única coisa que nós levaremos daqui a Nova Jerusalém. Fica com todos nós, Senhor. Nos dê o teu perdão. E estamos ansiosos pelas férias lá nos céus. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.